Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Eita, uma questãozinha aí para você, principalmente que vai fazer concurso militar, mas na verdade é uma questão aí de geometria que envolve com conhecimentos aí sobre círculos, sobre quadrado, tem muitas relações importantes aí e principalmente a tal da matemática elementar que nunca, né, deixa a gente sossegado. Então, para você que vai fazer vestibular, Enem, concurso público, você que gosta de raciocínio lógico, você que está precisando estudar um pouquinho a tal da geometria, esta questão serve para você. Então, não necessariamente só para quem vai fazer concurso militar. Nós vamos ler com calma essa questão aqui, porque eu senti problema nela justamente pela ausência de uma imagem que representasse a situação. Talvez essa seja a primeira situação a gente discutir. Talvez ao ler essa questão aqui, ao terminar de ler, você faça assim, né? Tipo, então a gente vai ter que resolver e relembrar detalhes importantes aí com calma, bem passo a passo. Então não esquece, faça sua inscrição no canal, deixa o sininho ativado, porque daí você vai receber notificações de vídeos como este aqui e vai ficar sabendo de primeira mão. Beleza? Vamos ler com calma, resolver bem passo a passo. Seremos felizes para sempre. Vamos lá. Bora lá resolver essa questão aqui de geometria. Essa questão aqui foi cobrada numa prova para acesso ao Colégio Militar do Rio de Janeiro em 2006. Olha só o que diz a questão. No interior de um quadrado de lado A existem 5 círculos de mesmo raio R. O centro de um dos círculos coincide com o centro do quadrado e cada um dos outros 4 círculos tangencia externamente o primeiro círculo e tangencia também 2 lados consecutivos do quadrado. Então podemos afirmar que, veja que nas alternativas estou relacionando o raio dos círculos ali, né, com o lado do quadrado A. E é claro, né, temos umas coisinhas ali misturadas. Talvez, eu não sei você, tá? Depois você me diz aí, escreve para mim, mas eu acredito que um dos grandes problemas dessa questão aqui não ter a imagem que representa a situação problema. Talvez ao terminar de ler essa questão, a tua reação pode ser assim, né? Tipo, Então, assim, a primeira coisa que eu quero conversar com você é, vamos desenhar isso para entender um pouquinho melhor. Tá? Então, eu vou aqui fazer um quadrado, já vou colocar um lado A aí, beleza? E vamos colocar os círculos. Ó. Veja que eu tenho um círculo que eu vou chamar de círculo central, porque o centro desse círculo aqui ó, coincide com o centro do quadrado. E veja que cada um dos 4 círculos que eu coloquei aqui para você, que eu vou chamar círculo das pontinhas aqui, ó, eles têm as mesmas características que eu vou descrever aqui para você. Então veja que esse círculo aqui está tangenciando ao círculo central. Temos um ponto tangenciando aqui, ó, tangencia externamente, está aqui, ó, tangencia externamente. E existe também pontos ó, de intersecções com lados consecutivos do quadrado, ou seja, está tangenciando também 2 lados consecutivos do quadrado. O que eu vou precisar que você enxergue? 2 relações extremamente importantes, justamente usando a diagonal do quadrado. Eu tracei aqui uma das diagonais do quadrado, e as relações que eu vou fazer você enxergar está aqui, ó. Tatari, que é isso? Calma. Calma, 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 calma. Primeira, essa relação aqui. Essa aqui é clássica, ó. Diagonal de um quadrado sempre equivale à medida do lado do quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Então, vamos escrever aqui um detalhezinho importante para a gente começar a nossa conversa. Eu quero que se guarde no seu coração e não ouse ir para uma prova. Se você precisa da tal da geometria, diagonal de um quadrado eu relaciono com o lado do quadrado vezes raiz quadrada de 2. Isso aqui coloque no seu coração. Vou fazer um coração aqui para você. Coloque no seu coração. Ah, Tatarinha, se eu não lembrar dessa relação, é importante você lembrar, porque a gente vai usar bastante nessas provas. Mas se por acaso você não lembrar, vamos pensar aqui, ó, lado do quadrado. Lado do quadrado. Tenta enxergar neste momento aqui, ó, vou dar uma destacada aqui para você, ó, um triângulo retângulo. Esse cara aqui, ó, triângulo retângulo. Tudo bem? Ó? Em que a diagonal do quadrado é exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo. Ok? Então, se a diagonal do quadrado é a hipotenusa do triângulo retângulo, então a gente pode dizer pelo teorema de Pitágoras que a diagonal ao quadrado equivale aos catetos, cada um deles também ao quadrado, que são os lados do quadrado. É um triângulo retângulo isósceles. Veja que se eu tenho L ao quadrado mais L ao quadrado, eu tenho 2L ao quadrado. E se você fizer uma raiz quadrada nos dois lados da igualdade, vou pôr aqui para você, ó,
eu vou ter uma raiz quadrada da diagonal ao quadrado e uma raiz quadrada de 2 vezes o L ao quadrado. Este L ao quadrado eu consigo extrair, ó. Fazer um tal do cancelamento aqui, ó, no lado esquerdo. O primeiro membro da igualdade vai ficar só diagonal. E este L ao quadrado é o que eu consigo extrair. Por isso que fica essa relaçãozinha aqui, ó, diagonal igual a L raiz quadrada de 2. É claro que se você lembrar, memorizar essa relação aí é mais rápido, né? Você começa a ganhar tempo na prova. Mas, no pior das hipóteses, você faz pelo teorema de Pitágoras aí, seja feliz para sempre. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Um detalhe importante, né? Que aqui na questão, ele fala que o lado do quadrado mede A. Então, se nós colocarmos aqui A, por exemplo, este lado aqui também é A. Então, na relação anterior que eu tinha falado para você, diagonal equivale a lado vezes raiz quadrada de 2, o lado é o A. Então, por isso que nós temos essa primeira relação aqui, ó, né? Devido à informação do enunciado. Beleza? Aí um detalhe importante que eu quero que você enxergue agora, justamente para a gente brincar e eu mostrar para você como é que eu manipulei e cheguei nessa outra relação aqui. Ai, tô liquidando e investigando isso. Calma, eu vou mostrar para você. Tá? E aí, para isso, eu vou trazer dois quadrados auxiliares aqui bonitinhos que eu estou destacando aqui para você com linhas tracejadas verdes ali. Por quê? O que eu quero que você enxergue aqui neste momento? Perceba que esses quadradinhos verdes que eu coloquei aqui para você, ó, o lado desses quadrados aqui equivale a justamente o raio desse círculo aqui, ó. E lá também, consequentemente, o raio deste círculo, que é o mesmo. Tudo bem. Agora, perceba que esta diagonal vermelha, nós podemos segmentá-la justamente por alguns pedacinhos. Vou pegar este ponto aqui, eu vou chamar de ponto P, até este pedacinho que eu vou chamar de ponto Q. Então, perceba que eu vou ter aqui, ó, P... Vou pôr pontos aqui, ó, PM, que é raio do círculo, N aqui, ó, raio também do círculo, PNO, raio do círculo, e OQ, raio do círculo. Então perceba que eu tenho raio, mais raio, mais raio, mais raio. 4R. Tudo bem. Então vamos escrever ali, ó, a diagonal 4R. Mais dois pedacinhos que eu vou destacar aqui para você. Então eu tenho este pedacinho aqui, que equivale ao mesmo tamanho desse pedacinho aqui, porque ambos são diagonais do quadrado verde de lado R. Opa, já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso. Essas diagonaizinhas aqui, vou chamar de desenho de diagonaizinhas, é a mesma relação anterior que eu falei para você, lado do quadrado, raiz quadrada de 2, só que o lado do quadrado agora é quem? É o raio. R raiz quadrada de 2. Então, esses dois pedacinhos vão ter a mesma medida. R raiz quadrada de 2. Então, nós temos que a diagonal também eu posso escrever como 4R, mas 2 vezes R raiz quadrada de 2. E se você colocar o R, que é um fator em comum, e o 2 também, que é um fator em comum, já que 4 é múltiplo de 2 em evidência, eu vou chegar justamente nessa relação aqui. Então, perceba que eu, nesta relação, coloquei o 2R em evidência. Então, veja que se eu dividir 4R por 2R vai dar 2. Se eu dividir 2R raiz quadrada de 2 por 2R, vai cancelar 2R, vai sobrar esse raiz quadrada de 2. Faça o distributivo, ó. 2R vezes 2, 4R. 2R vezes raiz quadrada de 2, que está aqui. Pronto! Já mostrei para você de onde vem essas duas relações. Agora, o que eu quero que você enxergue aqui? Ó? Se por acaso D vale, seja o que for, A raiz quadrada de 2, e D vale, seja o que for, 2R vezes 2 mais raiz quadrada de 2, para que, já que nós estamos falando do mesmo D, diagonal vermelha do quadradão. Quer dizer que esses caras têm que ser iguais, senão alguma coisa não está dando boa no mundo da matemática. Então vamos igualar essas duas expressõezinhas aí. Então veja que eu coloquei aqui para você, ó, justamente isso. 2R vezes 2 mais raiz quadrada de 2 tem que ter o mesmo valor, seja o que for, que o A raiz quadrada de 2. E agora, se você olhar para as alternativas, e sempre as alternativas são nossas aliadas, nossas amiguinhas, tem que rolar uma paquerinha aí, dá uma piscadinha, manda um beijinho, perceba que eu tenho que isolar o R. Então, este 2 e este parênteses aqui, isso que está no parênteses aqui, que está multiplicando R, eu vou jogar para o outro lado dividindo. Ó. E eu vou chegar nesta relação aqui. Ó. Veja que o 2
e o 2 mais raiz quadrada de 2 que estão multiplicando, eu passei para o outro lado dividindo. Agora eu quero mostrar para você como é que eu vou trabalhar com essa igualdade aí, ó, para chegar nesta outra situação aqui. Ai, Tatarinho, como assim? Calma. Primeira coisa que eu sempre falo é, nós temos que sempre estar de olho nas alternativas. Dá uma piscadinha, manda um beijinho, tem que rolar um clima aí, ó, porque nós temos que usar elas a nosso favor. Então perceba que se eu tenho alguma coisa no denominador, eu tenho um número inteiro, 2 ou 3. Então raiz de jeito nenhum aquela raiz quadrada de 2. E para eliminar aquela raiz quadrada do denominador, eu tenho que fazer o tal de racionalização do denominador. Então aqui a geometria acabou. A partir de agora, nós vamos manipular usando a tal da matemática elementar, a matemática básica. Então eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador, onde aparece a raiz quadrada de 2, para eliminar justamente essa raiz quadrada de 2. O que é isso, Tatarim? Conjugado é o seguinte, perceba que eu tenho aqui ó, 2 mais raiz quadrada de 2. Conjugado é multiplicar por 2 menos raiz quadrada de 2. Eu vou manter os termos, só que eu vou trocar o sinal desse cara ali do meio. E aí já vou mostrar por que para você, por que isso é útil, vou mostrar isso para você, tá? Então eu vou multiplicar por, vou colocar aqui um parênteses, não precisava, mas você já vai entender o porquê. 2 menos raiz quadrada de 2, multiplica embaixo, multiplica em cima, multiplica numerador, multiplica denominador. Beleza. No numerador, o nosso papel vai ser simplesmente fazer a tal da distributiva. Vou pegar o a raiz quadrada de 2 e multiplicar por 2, que vai dar exatamente o que nós temos aqui. Tudo bem, se eu troquei ali a ordem, você já vai entender melhor o porquê. E eu vou pegar o mesmo a raiz quadrada de 2 e multiplicar por raiz quadrada de 2. Ao multiplicar a raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2, vai dar 2. E mais com menos, menos 2a. É o que está aqui na segunda parcela. Beleza, já apago tudo isso aí. No denominador, nós vamos ter ali uma coisa muito útil a nosso favor, que é o que nós chamamos lá de produtos notáveis, fatoração de produto da soma pela diferença. Só quero relembrar com você, eu vou escrever aqui, ó. Geralmente a gente usa A e B os termos lá, tá? Ó, A mais B vezes A menos B, produto da soma pela diferença, sempre vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, a diferença entre dois quadrados. Então perceba que eu tenho dois termos iguais, ó, A e B. E um é mais, outro é menos. E aqui eu tenho exatamente isso, ó. A é o 2, B raiz quadrada de 2. Por isso que ficou o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por que isso é útil? Porque esse raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 2. Então nós eliminamos a raiz quadrada do denominador. Ok? Vamos conversar então na próxima etapa agora. O que eu quero que você enxergue, tá? Olha para as alternativas. Eu vou colocar, por exemplo, aqui ó, no numerador o 2a em evidência, escrever na forma fatorada. Então, eu vou ter aqui um 2a vezes. O que sobrou lá em cima? Ó? Raiz quadrada de 2 menos 1. Como assim, Tatarinha? Me explica um pouco melhor isso. Explico. Quando eu coloquei o 2a em evidência, escrevi na forma fatorada, vejo que ao dividir o 2a por... Ao dividir 2a raiz quadrada de 2 por 2a, este 2a aqui cancela. E sobrou somente o raiz quadrada de 2. E na segunda parcela, o que acontece? Ao dividir o 2a por 2a, fica 1. No denominador, eu vou ter aqui um 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, eu vou ter isso aqui. Ó. 2 vezes 4 menos 2, ou seja, 2 vezes 2. E aí eu posso cancelar ou simplificar este 2 aqui que está multiplicando em cima, numerador, com 2 que está multiplicando embaixo do denominador. E perceba que eu vou chegar na nossa resposta aqui, ó, a raiz quadrada de 2 menos 1 sobre 2, que vai ser a relação que vai ser feita com o raio, que é exatamente o que nós temos na alternativa letra E. Ok? Ufa, trabalho, né? Trabalhoso, tanto a parte da geometria quanto a parte da matemática elementar. Por isso, eu quero que você escreva para mim se ficou bem claro para você. Tá? Se não ficou bem claro, veja esse vídeo quantas vezes forem necessárias, mas se precisar escrever, escreve para mim que eu te ajudo. E não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar aí com seus amigos, com suas amigas, e nós seremos felizes para sempre. Valeu, até a próxima. Tchau!